Acha que um punhado de nozes por dia é o segredo para uma saúde de ferro, para um cérebro afiado e um coração forte? Milhões de pessoas acreditam que sim. E, em parte, têm razão. As nozes são um verdadeiro tesouro da natureza. Mas e se eu lhe dissesse que a forma como a maioria de nós come nozes pode, na verdade, estar a sabotar a nossa saúde, causando problemas de digestão, inchaço e até inflamação, sem que nos apercebamos? É uma realidade dolorosa pensar que estamos a fazer algo bom por nós, quando na verdade estamos a cometer erros que anulam todos os benefícios. Muitas pessoas queixam-se de se sentirem pesadas ou com desconforto abdominal depois de comerem frutos secos e culpam os frutos secos em si, quando o verdadeiro problema está na forma como os consomem. O segredo não está em deixar de comer nozes, mas sim em aprender a comê-las da forma correta. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 erros mais perigosos que as pessoas com mais de 60 anos cometem ao comer nozes e, mais importante, como os evitar de forma simples e eficaz. E fique até ao final, porque o último erro é o mais subtil de todos, e tenho a certeza de que o vai surpreender. Vamos então começar com o primeiro erro, um que é tão comum que a maioria das pessoas nem sequer o considera um erro. É o hábito de comer as nozes tal como vêm, diretas do saco ou da casca, sem qualquer preparação. Parece inofensivo, não é? Afinal, é assim que se come desde sempre. Mas a natureza é muito inteligente. As nozes, tal como outras sementes e grãos, contêm compostos naturais chamados inibidores de enzimas e ácido fítico. Pense nisto como o sistema de defesa da noz. Estes compostos protegem a noz para que ela possa germinar e tornar-se uma árvore, impedindo que seja digerida prematuramente por animais. O problema é que o nosso sistema digestivo não distingue se a noz é para ser digerida ou para germinar. Quando comemos as nozes cruas, estes inibidores de enzimas entram no nosso corpo e podem dificultar a nossa própria digestão, não só das nozes, mas também de outros alimentos que comemos na mesma refeição. Podem causar aquela sensação de peso no estômago, gases e inchaço. Para quem já tem um sistema digestivo mais sensível, como é comum depois dos 60, isto pode ser particularmente desconfortável. E depois temos o ácido fítico. Esta substância é conhecida como um antinutriente. O que é que isto significa? Significa que no nosso intestino, o ácido fítico pode ligar-se a minerais essenciais como o cálcio, o ferro, o zinco e o magnésio, impedindo que o nosso corpo os absorva. Ora, estes são precisamente os minerais de que mais precisamos para manter os ossos fortes, o sistema imunitário a funcionar bem e os níveis de energia em alta. Estamos a comer nozes ricas em minerais, mas uma parte significativa desses minerais pode estar a ser bloqueada. É como tentar encher um balde com um furo. Então, qual é a solução? É incrivelmente simples: demolhar as nozes. O processo de demolhar neutraliza grande parte destes inibidores de enzimas e do ácido fítico. Basta colocar as nozes numa taça, cobri-las com água morna e uma pitada de sal marinho e deixá-las de molho durante umas 4 a 8 horas. Não precisa de ser mais tempo. Depois escorra a água, passe as nozes por água limpa e estão prontas a comer. Se quiser, pode secá-las ao sol ou num desidratador, ou mesmo no forno na temperatura mais baixa possível, para que fiquem crocantes novamente. Vão notar que o sabor fica até mais suave e agradável. Este pequeno passo transforma as nozes, tornando-as muito mais fáceis de digerir e permitindo que o seu corpo absorva toda a sua riqueza nutricional. Agora passamos para o segundo erro, que está intimamente ligado às escolhas que fazemos no supermercado. É o erro de preferir nozes torradas, salgadas ou cobertas de açúcar. Entendo perfeitamente o apelo. São crocantes, saborosas, prontas a comer. Mas essa conveniência tem um preço muito alto para a nossa saúde. Vamos falar primeiro das nozes torradas. O principal benefício das nozes para a saúde do coração e do cérebro vem dos seus óleos delicados, os famosos ácidos gordos ômega 3. Estes óleos são muito sensíveis ao calor. Quando as nozes são torradas a altas temperaturas, como acontece no processo industrial, estes óleos benéficos podem oxidar.
óleos oxidados ou rançosos não só perdem as suas propriedades saudáveis, como se tornam pró-inflamatórios. A inflamação crônica é a raiz de muitas doenças associadas ao envelhecimento, desde a artrite a problemas cardíacos. Basicamente, ao comer nozes torradas industrialmente, estamos a ingerir gorduras danificadas que podem contribuir para a inflamação no nosso corpo. Além disso, muitas vezes, as nozes torradas comercialmente são fritas em óleos vegetais de baixa qualidade, como óleo de girassol ou de soja, que são ricos em ômega 6, desequilibrando ainda mais a proporção de gorduras no nosso corpo e promovendo a inflamação. Agora vamos ao sal. As nozes salgadas podem ser viciantes, mas o excesso de sódio é um inimigo conhecido da nossa saúde, especialmente depois dos 60. Contribui para a tensão arterial alta, aumenta o risco de doenças cardíacas e AVC e pode sobrecarregar os nossos rins. Uma pequena mão de nozes salgadas pode conter uma quantidade surpreendente de sódio que se vai somando ao longo do dia. E as nozes cobertas de açúcar ou mel? Bem, essas transformam um alimento saudável numa sobremesa. O açúcar adicionado contribui para o aumento de peso, picos de glicemia, inflamação e aumenta o risco de diabetes tipo 2. A melhor escolha é sempre a noz na sua forma mais natural, crua e sem sal. Se demolhar, como falamos antes, ainda melhor. Se realmente gosta do sabor torrado, pode fazê-lo em casa. Espalhe as nozes demolhadas e secas num tabuleiro e leve-as ao forno a uma temperatura muito baixa, cerca de 150 graus Celsius, por apenas 10 a 15 minutos, até ficarem ligeiramente douradas e aromáticas. Desta forma, controla a temperatura e evita que os óleos se estraguem. E em vez de sal, experimente temperá-las com um pouco de canela, pimentão doce ou ervas aromáticas. Ficam deliciosas e continua a colher todos os benefícios para a sua saúde. Mas não é apenas a forma como preparamos ou escolhemos as nozes que importa. A quantidade que comemos é absolutamente crucial. E isto leva-nos diretamente ao terceiro erro: comer nozes sem controlo. É muito fácil sentar-se em frente à televisão com um saco de nozes e, sem dar por isso, comer muito mais do que devia. Porque são tão saborosas e fáceis de comer, perdemos a noção. O problema é que, embora sejam incrivelmente nutritivas, as nozes são também muito densas em calorias e gordura. Uma única noz tem cerca de 25 a 30 calorias. Um pequeno punhado, que é a dose recomendada, já tem entre 180 e 200 calorias. Se comer 2 ou 3 punhados grandes, pode facilmente estar a consumir 500 ou 600 calorias, o equivalente a uma refeição completa, mas sem a mesma sensação de saciedade. Para quem está a tentar manter um peso saudável, o que é fundamental para a saúde das articulações, do coração e para a mobilidade geral, este excesso de calorias pode levar a um aumento de peso gradual, mas persistente. Para além do peso, comer demasiadas nozes de uma só vez pode sobrecarregar o sistema digestivo. A alta concentração de gordura e fibra pode ser difícil de processar em grandes quantidades, levando a desconforto, inchaço e até diarreia em algumas pessoas. Lembre-se, o nosso sistema digestivo tende a ficar um pouco mais lento e menos eficiente com a idade, por isso é importante sermos gentis com ele. A chave é a moderação. A dose diária recomendada de nozes é cerca de 30 gramas. O que é que isto significa em termos práticos? Um punhado pequeno, que caiba na palma da sua mão fechada, ou cerca de 7 nozes inteiras. Esta quantidade é suficiente para obter todos os benefícios para o cérebro, coração e controlo do colesterol, sem exagerar nas calorias ou na gordura. Uma boa estratégia é, em vez de comer diretamente do saco, tirar a sua porção para uma tacinha pequena. Assim, quando a taça estiver vazia, sabe que já comeu a sua dose e não cai na tentação de continuar a comer. Isto ajuda a treinar o cérebro e o corpo para reconhecerem a porção certa. O quarto erro é algo que muitas vezes negligenciamos: ignorar a frescura e o armazenamento correto das nozes. Como mencionamos antes, as nozes são ricas em gorduras poliinsaturadas, os ômega 3.
Esta gordura é maravilhosa para a nossa saúde, mas é também muito instável e propensa a ficar rançosa quando exposta ao calor, à luz e ao ar. Nozes rançosas não só têm um sabor amargo e desagradável, como são prejudiciais para a saúde. As gorduras oxidadas criam radicais livres no corpo, que são moléculas instáveis que danificam as nossas células, contribuem para o envelhecimento precoce e aumentam a inflamação. Então, como podemos garantir que estamos a comer nozes frescas e a armazená-las corretamente? Primeiro, ao comprar. Se comprar nozes a granel, cheire-as. Devem ter um cheiro suave, a noz, e não um cheiro a tinta, a mofo ou a plástico. Se possível, prove uma. Se tiver um sabor amargo, não compre. Se comprar embaladas, verifique a data de validade. Se comprar nozes com casca, que é uma ótima opção, pois a casca protege o miolo, certifique-se de que as cascas estão intactas e não têm furos ou manchas de mofo. Agite-as. Se ouvir o miolo achocalhar muito lá dentro, pode ser um sinal de que está seco e velho. Uma vez em casa, o armazenamento é fundamental. O pior sítio para guardar nozes é na despensa, num frasco transparente ou no saco original aberto. A exposição à luz e à temperatura ambiente acelera o processo de oxidação. O sítio ideal para guardar as nozes, especialmente depois de abertas, é no frigorífico, num recipiente hermético para as proteger da umidade e de outros cheiros. No frigorífico, duram até 6 meses. Se comprou uma grande quantidade e sabe que não as vai consumir rapidamente, a melhor opção é o congelador. Sim, pode congelar nozes. Num recipiente ou saco de congelação bem vedado, as nozes podem durar mais de 1 ano sem perderem a sua qualidade. Pode tirar apenas a porção que precisa a cada dia, e elas descongelam rapidamente a temperatura ambiente. Este cuidado garante que cada noz que come está a contribuir positivamente para a sua saúde, e não a adicionar uma carga de gorduras oxidadas e radicais livres ao seu sistema. É um passo simples que faz toda a diferença na qualidade do que está a ingerir. Finalmente chegamos ao 5º erro, aquele que prometi que o iria surpreender pela sua subtileza. É o erro de combinar mal as nozes com outros alimentos, ou de as comer no momento errado. Muitas vezes pensamos na comida em termos de alimentos individuais. A noz é saudável, a fruta é saudável, o queijo é saudável, mas a forma como combinamos os alimentos numa refeição pode ter um impacto enorme na nossa digestão e na absorção de nutrientes. As nozes, como vimos, são ricas em gordura e proteína. São um alimento denso e que exige um esforço considerável do nosso sistema digestivo. O erro que muitos cometem é adicionar um punhado de nozes a uma refeição, que já é por si só pesada e rica em gordura. Imagine, por exemplo, um prato de bacalhau com natas, uma feijoada ou um bife com batatas fritas, e depois, como sobremesa ou lanche pouco depois, come um punhado de nozes. O que acontece é que está a sobrecarregar o seu sistema digestivo com uma quantidade excessiva de gordura para processar de uma só vez. O fígado tem de produzir mais bilis, o pâncreas mais enzimas. Isto pode resultar numa digestão lenta, sensação de infartamento, azia e desconforto que pode durar horas. O nosso corpo, especialmente com o passar dos anos, funciona melhor com refeições equilibradas e mais fáceis de digerir. Então, qual é a forma inteligente de incorporar as nozes na sua alimentação? A melhor maneira é combiná-las com alimentos mais leves, especialmente aqueles ricos em fibras e água. Por exemplo, adicionar nozes picadas ao seu iogurte natural ou às suas papas de aveia ao pequeno almoço é uma combinação excelente. A fibra da aveia e os probióticos do iogurte ajudam na digestão, e a gordura e proteína das nozes vão dar-lhe saciedade e energia por mais tempo. Outra ótima opção é adicioná-las a uma salada. As nozes dão um toque crocante e delicioso a uma salada de folhas verdes, tomate e pepino. A gordura saudável das nozes até ajuda o corpo a absorver as vitaminas lipossolúveis presentes nos vegetais, como as vitaminas A, D, E e K. Também funcionam muito bem como um lanche a meio da manhã ou a meio da tarde, combinadas com uma peça de fruta,
como uma maçã ou uma pera. A fibra da fruta e a gordura da noz estabilizam os níveis de açúcar no sangue, evitando os picos de energia seguidos de quebras. A ideia é pensar nas nozes não como um extra que se atira para cima de qualquer refeição, mas como um componente estratégico que pode enriquecer refeições mais leves. Evite comê-las logo após refeições muito pesadas ou muito tarde à noite, pois podem interferir com a qualidade do seu sono ao manter o seu sistema digestivo a trabalhar arduamente. Resumindo a nossa conversa, a noz é, sem dúvida, um superalimento, mas para que ela trabalhe a nosso favor, precisamos de a tratar com o respeito que merece. Lembre-se de quão importante é a preparação, ao demolhar as nozes para as tornar mais digeríveis e nutritivas. Lembre-se de escolher sempre a versão mais pura e natural, crua e sem sal, evitando as versões processadas que podem fazer mais mal do que bem. Lembre-se que a moderação é a sua melhor amiga. Um pequeno punhado por dia é o suficiente para colher os benefícios sem exagerar. Não se esqueça da importância da frescura, guardando as suas nozes no frio para proteger os seus olhos preciosos. E por fim, pense na forma como as combina, integrando-as em refeições leves e equilibradas para otimizar a sua digestão. Sei que podem parecer muitas regras, mas na verdade são pequenos hábitos, pequenas mudanças na sua rotina que, uma vez implementadas, se tornam automáticas. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece por uma coisa. Talvez esta semana comece a demolhar as suas nozes. Na próxima, preste mais atenção à porção. Pequenos passos consistentes são o segredo para uma grande transformação na sua saúde e bem-estar. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição, mas sim o progresso. Cada pequena escolha consciente que faz é um ato de amor e cuidado para com o seu corpo, e o seu corpo irá agradecer-lhe com mais energia, mais clareza mental e mais vitalidade para aproveitar cada dia ao máximo. Agora gostaria muito de ouvir a sua opinião. Conte-me nos comentários. Costuma cometer algum destes erros? Ou talvez tenha alguma dica ou forma favorita de comer nozes que queira partilhar com a nossa comunidade? A sua experiência é muito valiosa. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta informação chegue a mais pessoas que possam beneficiar dela. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com dicas para uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Continue a cuidar de si, porque merece viver a sua melhor vida em qualquer idade.